Eu entrevisto agora Zé Hamilton, ele é ex-prefeito de Parnaíba, suplente de senador pelo PSD, uma figura influente na política local e também estadual. Boa tarde. Boa tarde, Helder. Para você e para todos aqui que fazem a Costa Norte. Ex-prefeito, na sua última participação aqui, o senhor previu, inclusive, que o prefeito Francisco Emanuel não suportaria a pressão da aliança com a família Monsanto. Agora, com esse rompimento já consumado, como que o senhor avalia essa situação? O Francisco Emanuel o surpreendeu? Olha, até certo ponto não. Porque eu imaginava que nem ele e nem ninguém suportaria a pressão sobre a qual estava ele sofrendo, certo? Então ele teria que tomar uma posição. Pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, onde eu ando, a população aprovou a atitude dele, tá certo? Agora, veja bem, existe uma diferença entre aprovar a atitude dele e aprovar a administração dele, tá certo? A administração, nós não podemos nem fazer um julgamento porque tem praticamente 60 dias, 90 dias que ele é de fato e de direito prefeito, né? Então vamos aguardar mais um pouco, o que esperamos é que ele acerte, né? Porque eu não sou daqueles que quanto pior, melhor, né? Eu espero que ele acerte na administração e que veja esses aspectos que mais a população sofre em Parnaíba e tenda a melhorar essas áreas, né? Para que se tenha uma melhor educação, uma melhor saúde, né? Contribuir também com a parte de segurança da cidade, porque isso é dever do Estado. Sim, é dever do Estado, constitucionalmente é dever do Estado. Mas o prefeito não pode fugir dessa realidade e desse compromisso. Então não custa nada haver o entendimento entre partes, né, disso. Isso é interesse da população. E eles estão lá, tanto o prefeito como o governador e qualquer autoridade está lá para realmente se somar na solução desses problemas. Assim ali em meio ao epicentro desse rompimento, dessa crise política, muitos chegaram a comentar que isso, né, poderia ser duas coisas, ou uma, de fato, independência política ou uma estratégia eleitoral. Na sua visão, o senhor que já foi prefeito da cidade de Parnaíba, o que foi essa situação? Não, eu acho que essa situação foi o seguinte, o prefeito, na realidade, ele é o responsável por tudo que ocorre na prefeitura, né? Hoje você tem delegação de poderes para secretários, mas na realidade, no fim, quem é o responsável por todas as atitudes, por todas as ações do município é o prefeito. Vai, mas vai bater no prefeito. Então, ele deve ter, provavelmente, eu não sei, ele deve ter se sentido receoso, né, de responder no futuro questionamentos, né, em que ele nem sequer tinha tomado conhecimento. Então, ele se preservou, no meu entendimento, né, ele se preservou e isso criou essa situação, né? E o prefeito, no meu entendimento, ele deu um checkmate nessa história, porque quando ele demite o Monsanto e a sua esposa, a Dalgisa, ele manda um recado para todo mundo, ou seja, eu demito qualquer um aqui e acabou a história, quem manda sou eu. Pronto. É sobre isso aí, portanto, essa avaliação. A gente vai falar agora também sobre essa sua postura desde esta última eleição. O senhor foi um dos concorrentes e vem ali assumindo uma função, para quem conhece o histórico, Zé Hamilton, de muita proatividade, uma postura de não ter saído de cena, mesmo após, não é, essa eleição em que o Francisco Emanuel logrou vitória, não é? E aí as pessoas já estão comentando que o senhor já está em campanha para 2026,
A gente pode esperar a candidatura, sim Olha, ou não, se para deputado estadual, se para deputado federal, ou isso é apenas conversa de bastidores para alimentar o cenário político de Parnaíba? deixa eu te dizer uma coisa, Helder. Uma vez eu vi meu pai dizendo, né, uma pessoa chegou para o meu pai e disse, mas, rapaz, não andas, fulano de tal, assim, estava de um lado e agora já está do outro, né? E o que é que o senhor diz disso? Papai disse, rapaz, política é igual biologia. Tudo é possível. Só não é possível um boi de tamanco subir num coqueiro num dia de chuva. Então, Helder, não é que eu esteja dizendo isso, que eu posso ir para o lado A, para o lado B, para o lado C. Eu estou dizendo é que nós vamos ter eleição de senador, governador, deputado federal e deputado estadual, certo? Então são várias opções. Eu posso ser candidato a senador, posso ser candidato a deputado, posso ser candidato a deputado estadual, deputado federal. Isso vai depender muito, né, da minha avaliação, se a minha candidatura contribuirá para que nós possamos ter uma eleição um pouco distante desse comércio que hoje existe em eleição. Agora o senhor se sente novamente chamado pelo povo? Veja bem, eu tenho recebido muitas pessoas na minha casa, certo? E essas pessoas vão na minha casa e muitas pessoas chegam, rapaz, por que você não se candidata? Vamos se candidatar. Eu digo, rapaz, eu estou pensando. Não tiro essa possibilidade de eu não ser candidato, não. Eu poderei ser candidato, sim. Por que não? Poderei ser candidato, sim. E se eu for candidato, eu sou candidato desse jeito. Para o quê? Para atender a população, para contribuir pelo desenvolvimento do nosso município, do Estado, se for o caso, né? E ter uma postura muito republicana nessa história toda, tá certo? Uma postura de dignidade, de respeito, né? De compromissos assumidos e que terão que ser cumpridos, né? Porque na política, Helder, não existe cheque nem promissório. A política existe palavra. A palavra do político deve ser, vamos dizer assim, de total e absoluta confiança. Tá certo? O político que diz uma coisa e faz outra, não, esse aí vai perdendo a sua credibilidade, né, e tudo isso. Embora com todo esse dinheiro que existe hoje na política, né, porque hoje a gente tem que pensar muito bem numa candidatura, né? Você tem que pensar numa candidatura. Eu, por exemplo, for candidato, dinheiro eu não tenho. E nem vou me vender por uma questão de uma eleição para ser isso, aquilo, outro. Absolutamente. Eu já estou numa idade que não dá mais para vender, não. E eu já passei esse período todo, nunca me vendi e não vou me vender. Senhor Zé Hamilton, a TV Costa Norte, junto da sua direção, presidência, tem por tradição já, ao longo de toda a sua existência, sempre trabalhar as notícias em cima de dados, de números sérios. Segundo a pesquisa recente do Instituto Amostragem, contratada pela TV Costa Norte, as principais preocupações dos parnaibanos ainda continuam sendo a saúde, a educação, a infraestrutura. Porque mesmo que nós, enquanto segunda maior cidade do estado, Parnaíba não enfrenta esses problemas crônicos, o que falta para a gente avançar nessas áreas? Falta decisão política. Falta decisão política. Olha, você vê o seguinte, eu vou fazer esse comentário aqui, mas é apenas para alertar as pessoas de como deve ser o comportamento político do político para ter credibilidade, tá certo? Outro dia eu vi no carro ouvindo uma determinada liderança aqui de Parnaíba, e essa liderança dizendo que a administração do Monsanto, durante os 8 anos, né, criou, né, o Centro de Especialidade Médica em Parnaíba. Bem,
Eu não queria que essa pessoa dissesse que foi eu, na minha administração, que criei, não. Mas ela não devia dizer, essa pessoa, ela não devia dizer que foi fulano de tal que criou. Se ela não quer dizer quem criou, então não diga que foi outra pessoa, porque senão você perde a credibilidade, tá certo? Você perde a credibilidade. O que acontece hoje nessas áreas, por exemplo, na área da saúde, você tem um centro de especialidade médica, que esses médicos entraram por concurso feito durante a minha administração, e eles recebiam o equivalente a 9 salários mínimos, aliás, 6 salários mínimos, que representaria hoje em torno de R$9.000, né? Eles estão lá há 12 anos, sem nenhuma atualização, sem nada. Tem pessoas lá que trabalham, grande parte desses médicos que entraram nessa época, eles hoje nem estão mais lá, porque deixaram. Não é porque um médico ganha R$3.800, R$4.000 por mês, isso é um absurdo, você não quer que isso funcione, né? Então hoje existem vários profissionais lá que não saíram por quê? Alguns têm problemas neurológicos, né, que precisam de laudos médicos para que seja encaminhado ao INSS e ele receba a sua medicação. Então, esses médicos, um compromisso médico, eles mantêm-se trabalhando lá. Por quê? Porque eles sabem que se eles saírem de lá, essas pessoas vão morrer, porque não vão receber mais a medicação, né? Como alguns problemas desses neurológicos, tem outros problemas na cardiologia, em vários setores, entendeu? Então, o que nós temos que olhar é isso. Eu sempre disse aqui para você, em várias entrevistas, né, em que se comentava, logo no lançamento, se comentava que Parnaíba iria ser beneficiada com 200 bilhões por hidrogênio verde, né? E eu sempre dizia, eu não sou contra isso, não, como não sou contra Porto. Eu não sou contra o Porto, não. Agora, o que eu acho é que nós temos problemas muito mais imediatos e que diz respeito à vida do cidadão, à saúde, à educação, entendeu? E que deu 200 bilhões? Que deu o Porto? Então, nem o Porto, nem o hidrogênio verde e nem o tratamento, nem o atendimento à população, à saúde. Essa é a minha preocupação. Eu não sou contra ninguém, não sou a favor de ninguém, eu sou a favor da população que seja atendida, né? Olha, se você me permite, vou lhe contar um fato. Eu conheço um casal ali, Baixa da Carnaúba, ali pelo 16, que eles têm um filho. Esse menino, ele é muito apegado a mim, quando eu chego, passo lá, ele vem, me abraça, aquele negócio todo. E os pais deles conseguiram uma vaga para ele na escola do SESI, ali na Pinheiro Machado. O menino estudava lá na Baixa da Carnaúba. E o menino não queria ir para a escola, o menino não progredia nada. Então o menino foi para a escola do SESI. Os pais deles conseguiram lá e tal, foi para lá. Bem, poucos dias eu encontrei com a mãe dele e perguntei, como é que está o seu filho? Ah, está muito bem. Se eu lhe disser uma coisa, diga. E se ele acorda às 5 horas da manhã, ele vai me acordar para eu preparar ele para ele ir para a escola, porque ele quer estar na escola todo dia. Por quê? Porque o ambiente da escola, com ar-condicionado, uma boa merenda escolar, entendeu? A criança gosta daquele ambiente. A merenda é importante, o ambiente é importante, certo? Então ele gosta daquele ambiente. E eu digo, e ele diz, não, progrediu muito, nós estamos com 3 meses. Então, né? na sua opinião, falta realmente decisão política para que esses problemas possam ser dado cabo. Ser resolvido. Isso é um problema que nós, se nós formos assim, o que é que esperar da próxima geração? Não tem que esperar nada. Zé Milton, hoje o ex-presidente Fernando Collor
foi preso, né, para cumprir uma pena por corrupção, lavagem de dinheiro, conforme uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor vê esse episódio? O senhor acredita que a justiça está sendo feita ou tem muito viés político nessas decisões? O que esse caso ensina à nossa sociedade sobre essa relação entre política e ética no Brasil? Veja bem, eu não vou fazer defesa do Collor de Mello, certo? Mas eu lhe digo uma coisa para você. Se todos aqueles políticos que tiveram uma ação semelhante à do Collor de Mello sofresse a mesma decisão judicial, eu acho que o Maracanã era pequeno para caber esse povo, né? Eu acho que você, fulano, sim, esse aqui é preso. Fulano, não, esse aqui eu vou tirar. Aí não é justiça, né? Não é justiça. Eu entendo, Helder, que nós vivemos um momento muito difícil no nosso país. Muito difícil. Nos falta a segurança jurídica. Nos faltam a segurança jurídica. Hoje, a pessoa para assumir uma prefeitura, qualquer cargo público, a pessoa tem que pensar bem. Fazer uma reflexão profunda, tá certo? Se preparar para administrar e ser fiscal. Imagine você administrando e sendo fiscal. Ou você é fiscal ou você é administrador, não é? Porque o que ocorre? Nós estamos vendo todos os dias, rapaz. Todos os dias nós estamos assistindo, infelizmente, ações como essa. Prende o Collor de Mello, prende... Você viu, não estou aqui defendendo Bolsonaro, não, mas eu não concordo que se entre numa UTI para entregar uma intimação para uma pessoa que está numa UTI. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso ultrapassa todos os limites, né? Ultrapassa todos os limites. Eu não estou defendendo Bolsonaro, não estou acusando ninguém, não. Mas isso é inaceitável, você nem acredita nisso. Então, se a gente pensa assim, em relação a outras pessoas, em relação a nós mesmos. Quer dizer que amanhã eu posso estar num problema desse, de saúde, numa UTI e tudo, e chegar um oficial de justiça para me intigar uma intimação para eu responder em 5 dias. Não, rapaz, tem paciência. Mesmo com todas as dificuldades que a classe política enfrenta, seja moral, de suspeição, há muitas lideranças ainda emergentes que o senhor vê com bons olhos para esse futuro político do país? Veja bem, eu acho que o jovem, ele tem que participar da política. Eu acho que o jovem tem que participar da política, ativamente, certo? Agora, há, vamos dizer assim, uma desmotivação muito grande para o jovem entrar na política. Por quê? Porque a primeira coisa que ele analisa, bem, mas eu para ser um candidato, uma coisa, eu preciso ter dinheiro. Ou alguém que me financie. Ora, se você não tem um histórico político, né? Nenhum, quem é que vai lhe financiar? Existem casos únicos assim no Brasil que a gente vê, né? A gente vê aquele que é deputado federal de Minas, me lembro agora o nome dele, que é uma pessoa que tem se projetado, né? Quer queira ou não, ele tem se projetado. Existe um outro deputado também do Rio Grande do Sul, também, que é uma pessoa que tem se projetado. Existe um de Goiás também que tem se projetado. Mas são casos raríssimos num país do tamanho do nosso, tá certo? Com 210 milhões de habitantes, 120 mil eleitores, parece, eu não estou bem certo, e que esse jovem se sente desmotivado. E isso é uma coisa terrível para nós, para o futuro desse país, para a futura a classe política desse país.
Por isso é que o político está desacreditado, né? Porque ele não tem palavras, as palavras dele não são confiáveis, tá certo? Agora, há poucos dias, o presidente da Câmara Federal fez um discurso dizendo uma coisa, isso. 20 dias depois, ele faz um pronunciamento dizendo tudo o contrário. Rapaz, como é que você vai acreditar numa pessoa dessa? Não tem como. Então, essa é uma situação que nós estamos vivendo muito triste nesse país, né? Os jovens com grande possibilidade. Eu estava vendo ontem, existe hoje nos Estados Unidos mais de 1 milhão de brasileiros. 1.300.000 brasileiros. Por que essas pessoas estão saindo daqui? Isso só nos Estados Unidos. Né? Só nos Estados Unidos. Por que essas pessoas estão saindo? Porque não vê perspectiva. O jovem nesse país não vê, não vê perspectiva. E por isso é que eu ainda penso assim, que eu posso colocar meu nome para ser candidato. Para quê? Para mostrar que tem que atrair esses jovens para a política, tá certo? Atrair essa juventude para a política. Para mostrar que você pode ser candidato sem dinheiro, vá em frente, rapaz, não vá se preocupar com isso, não. Como disse o senhor mesmo aqui durante a entrevista, tudo é uma questão de atitude. Portanto. Atitude. Tome uma atitude, vamos juntos nesse país. Esse país é uma potência, rapaz. Nós não podemos estar entregue a isso, né? Entregue a isso, um país de miseráveis, um país que só se vive através do Bolsa Família. Isso é um país de miseráveis, rapaz. Miseráveis por necessidades físicas e miseráveis por necessidades, por falta de intelecto. Qual a mensagem final que o senhor deixa, portanto, aí para essa população hoje aqui da cidade de Parnaíba, que está ali acompanhando, em meio a cada entrevista que se faz, eu digo não só com o senhor, como uma personalidade política, mas essa semana mesmo entrevistei o senador Ciro Nogueira. A cada nova entrevista, a cidade, o estado e o país e o mundo muda tanto que a gente precisa realmente atualizar esses diálogos e eu, inclusive, já agradeço aqui a sua participação nesta sexta-feira. Não, a minha mensagem para a população, para aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo na televisão, né? A minha mensagem é de que façam uma reflexão. Que momento é esse que nós estamos vivendo? O que nós devemos pensar? Nós vamos ter uma eleição no próximo ano. Como é que nós devemos pensar em quem votar, né? Eu sempre digo, pai, se o cara lhe oferecer dinheiro, pega esse dinheiro dele, porque esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é seu. Agora, vote com a sua consciência. Faça um levantamento, veja a vida dessas pessoas, veja esses jovens, dê preferência a esses jovens, né? E dizer à população toda de Parnaíba que eu ainda não morri, não. Eu posso ser candidato, por que não? O que é que me impede de eu ser candidato? Se o partido aqui não quiser que eu seja candidato, eu vou para outro partido. Tem 30 e tantos partidos, né? A gente não sabe mais nem quantos são, nem qual é a filosofia de partido nenhum. Isso é uma brincadeira, viu? Eu lhe agradeço mais uma vez o convite, Helder, e quero dizer que me coloco à disposição aqui da Costa Norte, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem, independente político, independente da minha amizade com o diretor, o doutor Oséias, que eu admiro bastante a sua luta. Isso aqui não é fácil, não. Pessoal, não, televisão. Não, isso aqui não é fácil, não, rapaz. Não é fácil para você, não é fácil para a equipe aqui, não é fácil para ele. Mas nós devemos nos orgulhar do que vocês fazem aqui. Vocês são um orgulho para todos nós. Muito obrigado. E a toda a população, o meu abraço a todos, tá certo? Eu quero paz, tranquilidade, trabalho e felicidade. Obrigado, portanto, pelas suas considerações. Um ótimo trabalho para o senhor. Boa tarde, bom final de semana.